Boa noite a todos. Vamos aguardar mais um pouquinho, esperando a hora 19h57 agora, né? Aos pouquinhos as pessoas vão acabando de chegar para a gente começar a nossa live. Boa noite, Dilane. Obrigada pela oportunidade, querida. Chegando aí aos pouquinhos, né? E Marci, o som tá baixo? Tá. Vou tentar aqui. Ver se a gente consegue. Ver se tá melhor. Ver se era eu que tava falando baixo demais. Melhorou? O nosso tema nessa noite é a verdadeira escravidão, né? A gente sabe que tem vários tipos de escravidão. E aí nós estamos hoje trabalhando, obrigada. Estamos aí trabalhando essas questões, né? A nossa doutrina tem o lado filosófico que eu gosto muito, né? Que é aquele pensar, a possibilidade que a gente tem de pensar, de refletir sobre diversas situações, né? Para que a nossa mente possa se ampliar, que a gente possa entender melhor e ajudar a gente a pensar, né? Que bom que agora melhorou o som. Acho que era eu que estava falando baixo demais, né? Essa não é a Rosana. A Rosana não fala baixo. E aí nós vamos trabalhar muito em cima do Livro dos Espíritos, né? E vamos utilizar também o livro Atravessando a Rua, de Richard Simonetti, para nos dar uma assessorada aqui. E vamos ler uma frase do livro Pensamento e Vida, né, de Emmanuel. E assim a gente vai trabalhando e vai pensando no tema, vai fazendo vamos aproveitando para fazer nossas reflexões em cima desse tema, né? Já são 20 horas e a gente vai iniciar fazendo uma leitura do livro Vida Feliz, né, do Divaldo, e o espírito é Joana de Ângeles. E a lição fala assim, ó: a verdadeira coragem é demonstrada pela maneira como se enfrenta a batalha da vida no seu dia a dia. Convém não confundir a coragem com a temeridade. Aquela é calma e constante, lúcida e criativa, enquanto a outra se apresenta desesperada, agressiva, irritada. A coragem nasce na fé que sabe o que deseja e se empenha para consegui-lo. Enfrenta os obstáculos sem enfraquecer, se resiste ao tempo sem perder o valor. Raciocina antes de agir e permanece iluminada pelo ideal, enquanto se mantém no campo das lutas. Demonstra a tua coragem, agindo sempre com acerto e equilíbrio. Vamos fazer a nossa prece para dar início à nossa reunião, né? Formarmos aqui um ambiente. Senhor Jesus, amigos espirituais, agradecemos a oportunidade da noite de estarmos aqui juntos reunidos em nome do Cristo de Deus. Que os nossos mentores se façam presentes, que nossos lares sejam visitados, nossos familiares, mas acima de tudo, Senhor, aqueles irmãos que nesse momento, onde quer que estejam, estão passando por dificuldades, possam ser envolvidos pelo teu amor, para que tenham coragem de prosseguir no caminho do bem, rejeitando as tentações inferiores, superando a si mesmo e criando, Senhor, a fortaleza de ânimo para dar continuidade no seu processo evolutivo. Que o Senhor pacifique a cada coração aflito e sobrecarregado, levando aos hospitais, tanto para os médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, como para os pacientes, Senhor, o amparo necessário para que todo mundo consiga encontrar o otimismo, a esperança para reverter um quadro que às vezes é tão difícil.
Que o Senhor nos abençoe e nos proteja e que o tema da noite, Senhor, nos sirva para fazermos reflexões pessoais, para nos tornarmos pessoas melhores. Que essa espiritualidade amiga fique conosco e que desta forma possamos dar início a essa reunião, Senhor, em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Muito bem. Nós vamos começar a nossa conversa lembrando uma história que é contada no livro Atravessando a Rua, do Richard Simonetti, que intitula-se O Grande Culpado. E Richard Simonetti tem histórias ótimas, né? E ele conta essa história de um homem chamado Wilson Salustiano. O Wilson tinha ido ao cinema na sessão noturna e ao sair do cinema a temperatura tinha caído muito e estava ventando. Então aquela noite fria que nós aqui petropolitanos conhecemos bem, né, nesses últimos dias, aquela noite gelada. E conforme ele estava andando, ele viu um homem sentado na, na, na porta de uma loja que já estava fechada, porque já era muito tarde. E ele então fala com o moço, né? O que que você está fazendo aí? Tá uma noite tão fria. E aí o moço fala: ah, eu vim do interior para ver se eu conseguia emprego. E o homem tossia muito, estava com um aspecto muito debilitado, né? E aí o homem ficou meio sem saber o que fazia com ele, falou: meu Deus, mas tá tão frio. E o homem só tinha umas folhas de jornal para se cobrir. E ele fica então preocupado, né, com aquela cena, fica condoído, né, e fala: mas o senhor não tem como ir para algum lugar para se socorrer? Ele falou: não, não conheço nada aqui na cidade. E acabei chegando aqui não encontrando o emprego que eu achava que eu ia ter, e agora nem dinheiro para voltar para casa eu tenho. E tossia muito. Aí ele falou: não, peraí, que eu vou tentar uma ajuda. Aí ele liga para um albergue noturno. E o albergue falou: não, nós temos sim, nós temos vaga aqui. Temos até como acolhê-lo, dando a ele roupa para ele se aquecer, uma sopa, mas só que não temos como ir buscá-lo. O senhor vai ter que ligar para o hospital, para polícia, ou o senhor mesmo traz ele aqui. Aí o homem parou, coçou a cabeça, falou: ah, meu Deus, que situação chata é essa? Aí ele tenta ligar para a polícia, explica o caso, o policial falou que não, no caso desse eles não vão lá. Aí ligou para o hospital falou: não, também não, ele não está passando mal, não é uma urgência, a gente não pode dispor de uma ambulância para ir lá. E aí ele fica contrariadíssimo, o moço, né? E acaba indo embora. Ah, não vou, não quero saber mais disso, não consegui. Eu tentei, mas não consegui, foi embora. No dia seguinte, de manhã cedo, quando o comerciante chega para abrir o seu comércio, encontra o corpo, né, do homem que morrera por causa do frio. E aí, o Richard Simonetti faz uma reflexão bem interessante aqui, né? Ele coloca assim: de quem é a culpa? Do governo, que deveria desenvolver recursos, criar condições para que jamais alguém morra por falta de abrigo? A culpa poderia ser do albergue, ou do hospital, ou da polícia, que direto ou indiretamente o representam na medida em que não se adequaram ao cumprimento de suas funções. O culpado maior, entretanto, foi nosso herói, o Wilson Salustiano. Ele, sim, naquele exato momento em que contemplou o homem tremendo de frio, tinha condições de socorrê-lo. Estava ali, via o problema, tinha a iniciativa, sabia como resolvê-lo. Bastava conduzi-lo em seu próprio automóvel. Talvez isso lhe causasse constrangimento. Afinal, era praticamente um mendigo, roupas sujas, mau cheiro. Talvez portasse doença contagiosa. Tal constrangimento seria mais criminoso que a própria omissão, por discriminatório e preconceituoso. Mas havia outra solução: pagar um táxi. Ou não vale a vida humana mais do que o preço de uma corrida? E aí a gente fica pensando, né, na atitude dele e quantas vezes a gente também não tem a mesma atitude. Não do mesmo jeito, da mesma forma, mas, por exemplo, quando a gente está andando na rua e alguém vem nos vender uma balinha, né, vem nos vender alguma coisa.
Normalmente, a gente desvia, né? A gente passa a largo, a gente já vendo adiante que a pessoa está vindo, a gente se desfaz daquela situação, se desvencilha. Por quê? Aí muitos falam assim, ah, mas hoje em dia está muito perigoso, a gente não sabe quem é quem. Realmente tem, tem essas questões, mas tem momentos que a situação não vai, naquele momento pelo menos, ela não nos dá nenhum tipo de é, pensamento que pode me assaltar ali, pode acontecer alguma coisa. Não dá, porque às vezes é de dia, está no meio de todo mundo, e a gente, ou a gente até já conhece a pessoa, porque tem pessoas que ficam sempre nos mesmos lugares, e a gente passa largo. Uma vez eu ouvi o Divaldo, numa das suas palestras, e ele falou uma coisa e deu um exemplo que aquilo me gravou muito. Ele falou que há algum tempo ele vinha se preocupando com os invisíveis. E aí ele diz: quem são esses invisíveis, né? São essas pessoas que estão na rua, são as pessoas que estão varrendo a rua, são as pessoas que estão limpando um prédio que eu vou para uma consulta, são as pessoas que trabalham em diversos setores e que eu simplesmente passo por elas, mas nem olho, né? Então, eu depois que eu ouvi o Divaldo falar isso, eu comecei a tentar me educar para, por exemplo, quando uma pessoa vem me vender alguma coisa na rua, eu às vezes não quero, não sou obrigada a comprar, ou não tenho dinheiro, eu posso até falar isso para a pessoa, mas eu procuro perguntar o nome dela, eu falo o meu nome, né? Eu trato essa pessoa como um ser humano, como um irmão, porque a gente fala tanto na doutrina, né, da fraternidade, mas às vezes num momento tão simples, uma atitude tão pequena escapa, porque eu estou com pressa, porque não me interessa, porque eu não, minha preocupação não está ali. E isso tudo demonstra um egoísmo. E a gente hoje vai falar disso, né? Dessa chaga da humanidade, que é exatamente o fio da meada para tudo. E a gente vai ver no Livro dos Espíritos, na questão 917, quando Kardec pergunta qual o meio de destruir-se o egoísmo. Porque o que a gente observa muitas vezes é que a gente nem se qualifica como egoísta. Então, se a gente não percebe as nossas atitudes de egoísmo, a gente vai continuar sendo egoísta, porque a gente só muda aquilo que a gente tem consciência. E aí, quando Kardec pergunta, então qual é o meio da gente, o meio mais rápido, mais fácil da gente destruir esse negócio, né, já que é tão ruim assim? E os amigos espirituais respondem: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. Essa resposta ela é extremamente profunda. Quando a gente lê rápido, a gente passa batido. Mas se a gente for perceber, e aí talvez se permitindo fazer uma análise mais profunda, nós vamos perceber o quanto somos egoístas, né? Quando ele fala é difícil porque está na influência da matéria, nós estamos num estágio evolutivo ainda muito atrasado, né? Ainda muito materializado. Tanto é que a gente se preocupa se o ladrão vai entrar na casa da gente e roubar as coisas da gente. Na maioria das vezes a gente nem está preocupado se ele vai fazer algum mal a gente ou algum familiar. A gente se preocupa se ele vai roubar os bens, se ele vai roubar o nosso carro, né? E a gente vê muitas vezes as pessoas estão no lugar, mas estão preocupadas porque eu deixei meu carro estacionado, ai, porque eu não sei se eu fechei a minha porta. Então, isso tudo é o nosso apego material. Sabe por quê? Porque ninguém vai ser assaltado se não tiver na programação, se não precisar passar por essa prova, né? Isso, senão seria injustiça. Tá tudo previsto, tá tudo organizado. E a gente até já falou aqui em outras lives, não sei se foi diretamente com vocês, mas a gente, quando perde alguma coisa, é subtraído de nós alguma coisa, a gente está devolvendo para o universo que a gente um dia tirou de alguém, né? Então, vai com Deus,
né? Por mais difícil que seja, é lógico que ninguém quer ser roubado. É lógico que a gente consegue as coisas, na maioria das vezes, com sacrifício. Não está ali para falar, ah, não, pode roubar à vontade. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando daquele apego que a gente tem a ponto de tirar o nosso sono, a ponto da gente deixar de fazer alguma coisa porque vão roubar, porque vão entrar, porque vão pegar. E há um estado de perturbação. Se eu tiver que ser assaltada, eu vou ser assaltada, porque eu preciso passar por isso, né? Então, eu vou me cuidar, a gente se cuida, lógico, eu não vou deixar a porta escancarada, eu não vou deixar a chave na ignição do carro, não é disso que eu estou falando. Mas são situações que a gente precisa passar às vezes, né? Até por conta de um passado que a gente não lembra, mas que nós aprontamos, né? Nós subtraímos de alguém de alguma forma, direto ou indiretamente, e agora a gente está devolvendo. E aí, Allan Kardec, ainda nessa questão, ele fala: o homem, né, o ser humano não pôde libertar-se, para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. Toda essa estrutura social, política, da educação, ela é toda pautada na matéria, né? Não no espírito. Não no espírito. Quer ver uma coisa, quer ver um exemplo que eu sempre dou também das leis, por exemplo? Nós temos um ex-governador preso, aliás, não, nós temos dois. Preso, atualmente. Foi preso porque, foi lá, viu que roubou, que desviou verba disso, daquilo, aquilo outro. Isso foi o que a lei humana pegou e ele recebeu a sentença dele de acordo com aquilo que ele fez. Mas e quanta gente morreu pelo desvio que ele fez daquela verba que era para a saúde e não foi? Quanta gente morreu por causa daquilo? Quanta gente morreu porque o salário ficou atrasado e não tinha como pagar, e não tinha como, a pessoa não tinha como pagar suas contas, comprar comida, comprar remédio, e a pessoa se suicidou por desespero? Quantas famílias se desestruturaram exatamente pela crise que foi causada do desvio de verbo que aquele sujeito fez? Coisas que a gente nem imagina, mas isso tudo está na conta dele, porque ele aceitou ser administrador de um Estado. E é muito difícil. A gente não consegue, eu, Rosana, não consigo nem administrar minha casa. Tem sempre alguma coisa que eu não consigo cumprir. Imagina um Estado. Então, a lei, ele foi preso por aquilo que a lei humana pegou. Mas e essas outras coisas? Essas, ele vai ser pego pela lei de Deus, né? Então, imagina esse processo. Então, e aquele mecanismo, né? Sempre fiz, o que que tem? Vamos lá fazer. A gente vê hoje em dia que as coisas estão começando a ficar mais às claras, né? Nessa questão de corrupção. E quanta gente ainda tem o hábito de fazer, mesmo sabendo que hoje em dia as coisas já não são como eram antigamente, que acontecia e ninguém ficava sabendo. A gente achava, né, que sabia, que estava acontecendo, mas a gente não tinha certeza. Hoje em dia está aí acontecendo e eles continuam fazendo. Então, a lei propicia até que isso continue fazendo, até pelas prerrogativas que a própria lei nos dá, né? Cumpriu agora esses dias, hoje, sei lá, vi no jornal, o cara tinha sido solto há poucos dias, acho que foi um negócio de milícia, e aí foi pego agora, mas assim, pouco tempo que estava solto. Mas por que que ele foi solto? Porque ele foi bonzinho na cadeia, teve bom comportamento. Mas aí é uma questão de, né? Claro que o cara vai ter um bom comportamento de repente, já visando esse benefício que a lei dá. Então a gente vê que até a formulação dessas leis é pelo olhar que temos hoje, né? Pelo nosso grau de evolução, para atender uma necessidade da matéria, daquilo que eu estou vendo. E a gente não pode fazer uma lei que abranja o que eu não vejo, né? Que aí corresponde ao moral, que corresponde ao espiritual da pessoa. E assim vai em todos os setores, como ele falou ali. Então, se torna muito difícil ainda a gente pensar nessa questão da mudança, né, de paradigmas, porque isso ainda está muito arraigado, e como ele fala aqui, a influência material ainda é muito grande. Então, cada um de nós vai responder por si. Quem já consegue ir diluindo determinadas coisas, mudando hábitos, deixando para lá,
né? Não ficando tão preocupado com isso ou com aquilo, que são coisas que passam. São coisas que a hora que a gente desencarnar, alguém vai fazer, vai tomar conta, vai falar assim, nossa, mas quanto livro aqui, né? Nossa, mamãe lia tanto livro aqui, ó. Vamos dar isso, vamos jogar fora, vamos dar para os outros. Nem valoriza nada daquilo. Quem é que valorizava? A gente, mas o outro não vai valorizar. E aí a gente fica lá no plano espiritual bravo porque, olha, pegando meus livros, tá jogando tudo fora, né? Que a gente também não vai virar anjo na hora que desencarnar. Então a gente vai sofrer com esses apegos que a gente tem à matéria, né? E aí a gente se lembra nessa questão do quanto que a gente ainda tem apegos e na questão da moralidade, dos conceitos, né? Que é nos passado pela família, muitas vezes, na maioria delas, e que a gente nem para pensar por que eu estou agindo assim, né? E a gente há tanto tempo. E aí a gente lembra de uma história que é contada de um grupo de monges que iam fazendo uma caminhada e eles faziam parte de um mosteiro que era muito rígido na conduta, ninguém podia falar, ninguém podia se tocar, ninguém podia fazer nada. E aí, conforme eles vão andando, eles passando pela beira de um rio, eles veem uma mulher pedindo socorro, porque ela precisava atravessar o rio, mas se ela fosse atravessar, ela morreria. E ela pede ajuda, e ela pede ajuda, até que um deles se desloca, vai lá, pega a mulher no colo, atravessa ela no rio, coloca ela do outro lado em segurança e vai embora. E aí, um deles ficou assim, revoltado, né? Mas não pode encostar, não pode falar, e você vai lá e pega. Fui ajudar a pessoa e tal. Só que o moço não se conformava, e passados uns dias, ele procura o, o monge lá, o mestre deles, né? E vai falar: eu estou indignado com essa história, mas o que que houve? Por que aconteceu? Você está indignado? Ah, aquele dia que a gente estava andando, ele foi lá, pegou a mulher e pegou ela no colo, atravessou o rio, deixou ela lá do outro lado. Ele falou: pois é, o problema é que ele deixou ela lá do outro lado e você está carregando ela até hoje. E aí a gente vê o quanto que o nosso pensamento é importante, porque muitos dos nossos problemas, né, e principalmente nessa questão do apego, a gente cria essa condição no pensamento da gente, né, e aquilo passa a ser a nossa verdade. E na realidade, às vezes não é nada disso. Então, a gente percebe que o monge, ele carregou aquela situação. O outro foi lá e cumpriu com a função dele, largou e acabou, foi embora. E o outro ficou perturbado, se deixou perturbar. E quantas vezes a gente também não fica perturbado pelas nossas questões egoísticas, né? Que a gente carrega e não admite e não se permite nem pensar na possibilidade de fazer uma mudança, de melhorar, de mudar esse paradigma, né, para se tornar melhor, mais leve. Quantos problemas a gente carrega exatamente pela condição do nosso pensamento egoísta, né, do nosso prazer pessoal, das nossas reverências, dos nossos valores. E aí Kardec faz um comentário na pergunta 917, que é bastante interessante para a gente. Ele diz assim: o homem deseja ser feliz e isso é natural. Porque em nenhum momento que a gente lê os romances espíritas, quando eles falam do plano superior da vida espiritual e descrevem as cidades são bonitas, são limpas, são agradáveis, são arborizadas. Eles não falam, morava num casebrezinho de barro. Eles não contam isso. Eles falam de uma cidade bem estruturada. Então, o belo é bom, é aceitável, né? O problema é o apego. E aí ele fala: o homem deseja ser feliz, isso é natural. Por isso é que a gente batalha incessantemente para melhorar nossa posição na Terra, pesquisa causas para aliviar os nossos males, né? Para remediá-los. Isso tudo é compreensível. Essa luta da gente ter um progresso material, no sentido de, antigamente, as mulheres lavavam, eu fico imaginando as mulheres com aqueles saiões. Ai, que lindo! Vai lavar aquilo. Naquele chão de terra que saía sujando a barra toda, vai esfregar aquilo, né? Hoje em dia a gente pega e põe ali na máquina, então facilita. Então, essas modernidades,
elas são perfeitamente aceitáveis. Ninguém tem que estar vivendo aqui no sacrifício. A gente vai construir essa melhoria para que a gente possa até ter mais tempo, de repente, para estudar, né? Que a gente possa ter mais tempo para fazer uma caridade. Então, isso tudo é muito válido. E aí ele continua. Quando compreender bem, quando o homem, apesar dessa ânsia de conquistas todas, ele compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas de sofrimento, né? E o egoísmo, é exatamente isso que eu falei que era o fio da meada. Orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme. Olha quanta coisa o egoísmo gera, né? Quantos sentimentos difíceis de se trabalhar, de se lidar no dia a dia. Quando o homem descobrir que é ele que provoca tudo isso, né? E que perturba, esse sentimento perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, o que obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, aqui do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. Aí, se a gente lembra da vida do Chico, que foi tão falada, né, esses últimos dias, foram tantos exemplos que nos ajudam a ter força a continuar, a gente vê como que ele era destituído desses sentimentos, né? Claro, ele já é um espírito muito mais evoluído do que a gente, mas eu digo assim, serve para a gente de estímulo, porque se ele conseguiu, a gente também vai conseguir. A gente tem que ter o que? A vontade, a gente tem que ter o querer, né? E aí, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel tem um capítulo, o segundo capítulo, na realidade, desse livro maravilhoso, que intitula-se A Vontade, ele tem uma frase que ele diz assim: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Olha bem, só a vontade é que vai nos dar a paz. Por quê? Ter as mazelas que eu trago, os meus vícios, os meus hábitos, né? As minhas manias diversas, e que estão todas envolvidas nesses sentimentos tão difíceis, só uma vontade muito forte é que vai me ajudar a mudar, né? Por exemplo, o filho casou, né? O filho casou. Aí a mãe, a sogra, né? Ai, gente, eu vou ser sogra 3 vezes. Bom, a sogra vai lá, né? Ai, porque o meu filho adora comer. Ai, ele não gosta de comer assim, não. Assim não é assim que eu faço, não. Ele prefere comer de tal jeito, né? É, a sogra vai lá e interfere na maneira como dobra a roupa, na maneira como... Gente, o que é isso? É amor? Não é. Não é amor. O amor nunca vai ferir. Nunca, né? Nunca vai ferir. A gente tem que ter é, um chá de simancol de perceber o quanto é importante o que eu faço. Será que a pessoa, eu acho que eu sou assim, o que eu faço é o melhor. Mas a pessoa pediu ajuda? Ela pediu orientação para resolver aquilo da forma que eu acho que é o melhor? Não. Então ela tem o direito de fazer o que ela quer, do jeito que ela quer. É um direito dela, né? Eu posso até oferecer ajuda, se for o caso, mas se a pessoa não quiser, eu não tenho por que ficar magoada, né? Aquele melindre que normalmente a gente fica, ai, porque eu fui lá com tanta boa vontade, eu fui ajudar. Não, a gente não foi ajudar, a gente foi impor a nossa vontade. Só que, como a nossa intenção não é má, que é o que uma coisa que eu repito muito, né? No estágio evolutivo que nós estamos, a maioria de nós, a gente não levanta da cama e fala assim, hoje eu vou magoar, hoje eu vou ofender, hoje eu vou fazer o mal a alguém. A gente já não faz mais isso, a gente já não planeja essas coisas. A gente já fez muito. Hoje, graças a Deus, a gente não faz. Mas durante o dia, quantas vezes a gente magoa alguém, ou a gente ofende alguém, a gente deixa a pessoa triste, às vezes a gente nem percebe que fez isso, mas a gente faz ainda, exatamente pelo nosso egoísmo.
A gente está tão preso naquilo que eu acho que é ótimo, maravilhoso, porque eu sei fazer, porque eu sei falar, porque eu sei não sei o quê, que a gente quer expandir isso para as outras pessoas. Mas às vezes aquilo que é muito bom para mim não é muito bom para o outro. E às vezes nem é tão bom assim. Às vezes tem coisas muito melhores, formas muito melhores de serem feitas, mas eu acho que é o melhor de tudo. Então, esse mecanismo, às vezes, é um mecanismo até primário mesmo, né? Muito infantil, da gente nem parar para pensar. Será que tem outro jeito melhor de fazer isso aqui? Vamos ver como é que alguém faz diferente? Aí eu vou lá para perguntar, para saber. Às vezes é melhor, às vezes não é. Mas eu saio do meu egoísmo, né, de achar que o meu é o melhor, de que eu consigo tudo, para poder exatamente dar ao outro aquilo que ele precisa, mas se ele quiser, se ele pedir, não o que eu quero, a minha imposição dentro daquilo que eu quero. E aí Kardec continua assim: e quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o conduzirá. Aí nós estamos passando agora por essa fase difícil, diferente de tudo, né? E a gente muitas vezes reclama. Gente, quanta coisa boa a gente pode aprender com tudo isso que está acontecendo. A questão do controle, né? A gente tinha hora, tinha dia da semana, tudo ali, tal dia, tal hora, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai assim, vai assado. E hoje em dia a gente faz o quê? Nada. Muito difícil, né? A gente conseguir, às vezes, algumas coisas. Na maioria delas a gente não vai mesmo, não tem mais aqueles compromissos. E a gente está se rearranjando. Isso é bom, isso é saudável. Isso faz com que a gente pense, com que a gente coloque o nosso cérebro, né, para fazer outros caminhos neuronais que não aqueles que criam um vício, que criam já um hábito que a gente nem pensa no que está fazendo, né? Que nem quando a gente acorda e aí levanta, a gente vai pro banheiro, a gente vai escovar o dente, a gente nem sabe o que fez, já entrou no automático ali que a gente não para pensar no que está fazendo. Se bobear, vai ter uma hora que fala assim, gente, será que eu escovei meu dente hoje? A gente nem lembra de tão automatizado que estava. Então, essa situação atual, ela está nos ajudando a olhar para o outro. Ela está nos ajudando a criarmos outros mecanismos, né? A gente pode ter mais criatividade dentro daquilo que a gente está vivenciando. E aí, como fala ele ali, né? E no Evangelho também tem essa passagem quando fala do orgulho e do egoísmo, né? Que isso existe pela dureza do nosso coração. A gente precisa ainda passar por essas circunstâncias pela forma que a gente ainda é tão rígido com a gente e com o outro, a ponto de não perceber. Porque se uma coisa é muito boa para mim, eu nem paro para pensar se o outro quer aquilo, se ele gosta daquilo. Eu faço. A gente faz muito isso com o filho. O filho não pediu nada. E aí a gente já faz porque aquilo é muito bom, mas o filho não quer daquele jeito, não gosta daquilo. Mas na nossa visão, é o que há de melhor. E a gente quer dar o melhor para o filho. Só que para o filho não é aquilo. E aí a mãe geralmente fica super magoada, porque, poxa vida, é um ingrato, nem olhou, eu fiz com tanto sacrifício. Mas, cara, alguém pediu, né? E a gente tem esse hábito, né? E repete isso. Então, a gente tem que ter cuidado nas nossas atitudes, e isso tudo só vai mudar, como ele fala ali. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Então, quanto mais rígido nós formos, quanto mais egoísta nós formos, fechado no nosso achismo, mais nós vamos sofrer, porque não vai ter outro jeito de se melhorar se não for através do sofrimento. Mas nós não precisamos sofrer. Hoje nós já estamos aqui discutindo isso, e não sou eu que estou trazendo esse assunto, eu estou aqui com o Livro dos Espíritos aberto, exatamente um livro que todo mundo tem acesso pela internet, de ler, de refletir. E eu, será que eu sou egoísta? Não, eu não sou egoísta a ponto, né, no extremo. Mas quantas atitudes pequenas que ainda demonstram o meu egoísmo? E a gente precisa mudar. E quando é que vai mudar?
Será que a gente vai precisar sofrer tanto para poder chegar e falar, ai meu Deus, não, não quero mais isso para mim? Ou será que a gente tem outro mecanismo que não seja esse, né, para poder exatamente romper com essa barreira? Aí Kardec pergunta na questão 912, qual o meio mais eficiente de combater-se, né, o predomínio da natureza corpórea, já que lá no início ele falou que o egoísmo é muito difícil porque ele é muito vinculado à influência da matéria. Então Kardec falou: opa, então qual é o melhor meio de combater o predomínio da matéria, do corpo? E aí eles respondem, praticando a abnegação. O que é abnegação, gente? Eu fui lá no dicionário olhar. Lá no dicionário está escrito assim: abnegação é a ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoístas da personalidade é conquistada em benefício de uma outra pessoa, de uma causa ou de um princípio. É quando eu abro mão do meu achismo, né, dos meus conceitos elaborados em favor do outro. É quando eu dou espaço para o outro falar o que pensa, agir do jeito que ele acha que pode agir. É quando eu consigo fazer uma troca de ideias. O que é melhor? Né? Você fez isso a vida inteira, mas será que se a gente mudasse isso aqui não seria melhor? E aí há uma combinação, uma concordância ou não daquilo que está sendo tratado. Então, isso é abnegar, é se abafar um pouco para que o outro tome lugar, tome o seu espaço. A gente mais uma vez fala do Chico, um espírito grandioso como ele. Quem viu o Chico em palcos, em assembleias, em comemorações festivas, dando a ele prêmios e tal? Ele até ganhou. Mas alguém lembra da figura dele fazendo esse oba-oba? Não, porque ele não se permitia isso. Ele não precisava, na realidade, mais disso. A gente ainda precisa, né? A gente gosta de ser enaltecido quando faz alguma coisa, né? A gente gosta que as pessoas elogiem. Por isso que a gente põe tanta coisa no Facebook, porque a gente gosta quando as pessoas dão like, né? A gente ainda precisa disso, a gente se sente bem com isso. E o Chico já não precisava mais disso, né? Uma vez eu vi a irmã Aila, aquela freira, que sempre acompanha, né? Está sempre por perto do Haroldo, do pessoal, né? E aí falaram com ela, né? A senhora não tem preocupação quando a senhora faz assim alguma exposição e vai para a internet, né? Das pessoas que colocam que não gostaram. Aí ela parou assim como quem diz, tem isso? Isso acontece? Ela falou, olha, eu não me preocupo com isso, porque quando me chamam para falar sobre um tema, eu preparo o tema da melhor forma que eu posso, que eu tenho capacidade, e apresento o tema. Mas em nenhum momento eu crio uma expectativa de que eu vou agradar, porque eu estou fazendo o que eu consigo fazer. Mas o que eu consigo fazer, eu não sei se é suficiente para todos. Então vai ter gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar, mas eu nem penso nisso, porque essa não é a minha proposta quando eu faço um trabalho desse. Aí a gente leva um tapa na cara, né? Ela estava ali falando, ela falou: minha proposta num trabalho desse não é saber, ah, eu vou agradar todo mundo, vou ser elogiada. Então, essas mínimas questões é que precisam ser revistas, porque a gente faz isso dentro da nossa casa, junto aos nossos familiares. Isso acontece muito no grupo familiar, né? A gente fica chateado, fica aborrecido, porque não olhou, porque não lembrou, porque não ligou no meu aniversário, porque não falou comigo, porque é melindre puro isso, gente. Às vezes a pessoa está tão atribulada, às vezes o dia da pessoa foi um dia ruim, e a gente nem está sabendo daquilo, e ela esqueceu, né? Então, é difícil conviver bem quando a gente é muito exigente pelo nosso egoísmo. Agora, veja bem, nós somos egoístas porque tem uma causa por trás disso, né? Deus nos criou o quê? Simples e ignorantes. Esse desenvolvimento é responsabilidade nossa. Aparecem situações dificílimas na nossa caminhada evolutiva, né? Nós passamos por situações do mundo
né? Nós aqui que acreditamos no processo reencarnatório, de muita brutalidade do ser humano, né? Hoje a gente reclama que tem muita violência, mas ela sempre existiu, ela está mudando de forma, né? Antigamente tinham as forcas, tinham as guilhotinas, tinham as cruzes, né? Eram diversas formas de sofrimento, as torturas diversas da Inquisição. Nós passamos por tudo isso. Nós não fomos bonzinhos, não. Nós vivenciamos várias situações. E hoje nós somos o construto de tudo isso. E às vezes carregamos na alma dores tão profundas, marcadas a ferro e fogo, que é difícil essa mudança radical. Até porque não temos consciência, não lembramos, mas sentimos, né? Muitas vezes vem aquela tristeza, muitas vezes vem aquele sentimento mais conturbado, uma determinada situação me causa uma raiva muito grande. Por quê? Por que que eu não estou em paz? Eu quero a paz. Eu falo da paz, eu acho lindo, né? A paz, uma paisagem, uma música suave. Mas por que que eu não estou em paz? Por que que a gente tem esses momentos, às vezes, que a gente se descontrola? Porque isso é um caminhar natural de qualquer espírito em evolução, né? Nós trazemos marcas profundas que a gente nem imagina, de sofrimento e daquilo que também a gente fez sofrer. Porque a gente teve momentos onde foi vítima e teve momentos onde fomos algozes. E aí tem a culpa, né? E aí, como a gente fez a leitura lá do início do Atravessando a Rua, do Richard Simonetti, aquele homem tinha tudo para ajudar aquela criatura que ele viu, né? Não foi uma coisa, eu não sabia. Não, ele sabia, inclusive parou, porque ele percebeu que aquele homem precisava de ajuda. Mas quando a coisa começou a ficar muito complicada, ia dar trabalho, ele ia ter que desviar o caminho dele, ia botar um homem sujo, fedorento dentro do carro dele. Ah, não, então tá, então vai ficar, fica por aí mesmo. E aí cabe a responsabilidade. Porque quando a gente não sabe, quando a gente não vê, é uma coisa. Mas a partir do momento em que a gente está vendo que a nossa postura está equivocada, cabe a gente fazer um esforço. E aí vem a vontade, como nos fala ali o nosso irmão Emmanuel. A importância da vontade exatamente mudar. E a gente fala assim: ah, mas eu não consigo. Eu sempre fui assim. Eu puxei o meu pai era assim, eu também sou. Mentira. Sabe por quê? O espírito herda as parecências do corpo, mas o espírito não. O espírito é individual. Se eu sou parecida com meu pai, não é porque eu herdei dele, é porque eu tenho afinidades tristes com ele, né? Então a gente dá uma desculpa de que eu sou assim porque eu herdei de alguém? Isso não se herda. E aí, se a gente viu que a pessoa era assim e que aquilo não foi bom, cabe a mim perceber em mim o que que eu repito, né? Porque tem afinidade, então eu também tenho esses maus hábitos e o que que me cabe mudar naquela história. Porque a evolução ela é individual. A pessoa pode fazer o mal que for para gente, mas o nosso processo evolutivo é nosso, independente do que fizeram para gente ou deixaram de fazer. Porque, veja bem, se alguém me faz um grande mal e eu me torno mal também, e aí eu fico, não, mas eu sou assim porque alguém fez comigo, não tem lógica. A cada um dá o que tem. Se a pessoa te causou um grande mal, é porque ela carrega na alma dela, imortal, dificuldades ainda que um dia ela vai ter que dar conta. Agora, não justifica que eu tenha atitudes más porque alguém me fez o mal. Isso aí já é um processo de vingança, né? Então, a nossa possibilidade de dar certo e de crescer, ela é o tempo inteiro. A gente sempre tem oportunidade de ser melhor, porque quando a gente nasce, o nosso projeto reencarnatório é para dar certo. Os amigos espirituais sabem que em determinados momentos nós vamos passar por tentações, porque ainda tem coisa muito ruim presa na nossa alma. Então, naquele momento, a gente pode ter uma queda, mas o projeto reencarnatório é feito para dar certo.
Quem nos fala isso é Joana de Ângeles no livro Desperte e Seja Feliz. Ela diz: somos fadados à vitória. É exatamente isso, né? E é exatamente isso que a Edilene está falando aqui. Quem muito se justifica não muda. Por que que não vai mudar? Porque se eu justifico é porque eu acho que eu estou certa. Isso. Então eu não vou mudar. Então, o dia que o nosso egoísmo, né, que o nosso orgulho e toda a fiada de sentimentos ruins que o egoísmo traz, quando a gente conseguir silenciar e parar e pensar, eu falei, por que que fulano falou isso para mim? Por que que o que a pessoa falou me tocou tanto? Aonde que eu fui fisgada aí? Porque se a pessoa chega perto da gente e fala uma coisa que realmente nós não somos, não vai ter ressonância. Se teve, é porque tem alguma coisa aí. Cabe a gente ficar chateado? Não, é a grande oportunidade que a gente tem de refletir exatamente naquilo que foi fisgado. Por que que eu fiquei tão irritada? Por que que aquilo me deixou tão triste? Por que que eu fiquei tão magoada? Só fazendo essa autorreflexão, por isso que Santo Agostinho falava tanto dessa importância, né, do autoconhecimento, só a gente fazendo esse mecanismo é que a gente vai conseguir superar. Porque senão a gente vai continuar do mesmo tamanho. A gente acha muito bonitos os textos, a gente acha as palestras maravilhosas, mas só fica no achismo. É boa para fulano, mas para mim, não. Eu estou bem, eu estou de boa. E aí a gente, na questão 911, Kardec pergunta: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis? E vamos lembrar que paixão, quando eles falam aqui, não é a paixão de homem por mulher, não, né? É paixão por tudo. Por exemplo, eu sou apaixonada por um time de futebol, vamos falar assim. O time de futebol pode ter jogado muito mal. A pessoa que é apaixonada nunca vai aceitar isso. Ela vai sempre dizer que foi o outro que foi ruim. O outro é que prejudicou, né? Então, isso é paixão. Aquilo que nos desequilibra, né? Eu gosto muito de uma determinada roupa, adoro aquela roupa. E aí alguém pega para usar, ou alguém tirou dali, botou de qualquer forma. Aquilo é motivo de briga. Isso é paixão, isso é apego. Isso escapa a uma normalidade de um gostar, de um sentido de cuidado, né? Isso é outra coisa. Então, a paixão que ele está falando aqui é essa, tá? É do que tira a gente do sério, né? Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Será que existe alguma coisa em nós que é tão forte, mas tão forte, que a gente não consegue vencer? E aí, os amigos espirituais dizem assim: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, vamos falar assim, é que seu espírito se compraz nelas em consequência da sua inferioridade. Lembrando que o que a gente está falando aqui, dessa paixão, é daquilo que nos desequilibra, tá? A gente não está falando aqui das coisas boas que a gente gosta, que faz bem para a gente, faz bem para o outro, não. A gente está falando daquelas situações em que geram desequilíbrio para a gente, para os que convivem conosco. E aí eles falam que muitas vezes, quando a pessoa fala, mas eu não queria, mas eu queria largar o cigarro, por exemplo. Dificílimo, porque é químico, né? É uma coisa muito difícil, inclusive tem pessoas que precisam fazer tratamento. Mas muitas das vezes é o hábito. E a pessoa não tem a vontade, né, assim, forte para poder resistir àquele mal. Quando eu preparei esse estudo, não me lembro mais quando é que foi, que eu li essa resposta aqui, eu fui fisgada na comida. Adoro comer, né? Tenho o maior prazer em comer. Então,
tento emagrecer, vou lá, faço dieta, vou na nutricionista e tal, tal e tal, mas não tenho vontade de perseverar naquilo. Começa a querer emagrecer e daqui a pouco eu já larguei tudo, que eu já tô com a boca lá na lasanha, tranquilamente, né? Respeito e admiro aqueles que estão aí me vendo e emagreceram, né? Parabéns, porque para mim é muito difícil, é paixão. E cadê minha vontade? Né? Eu fiquei danada da vida quando eu li isso aqui, inferior eu, hein? Então, é uma questão, né, pessoal. E a gente tem essas mazelas, e é importante que a gente olhe para isso e entenda, né? Não tem que botar o chicote na mão e se chicotear. A gente tem que entender por que que eu não tenho vontade suficiente de vencer isso. O que está por trás disso? O que que representa o cigarro para mim, a comida? O que está por trás disso? Tem um porquê, né? O que que esse vício, o que que esse hábito, o que que ele ainda domina no meu ser, né? Que me traz consequências que não são boas e mesmo assim eu não consigo vencê-lo. A gente precisa ter carinho também conosco, né? O chicote, ele não vai adiantar. Ah, é porque eu sou assim mesmo, porque eu sou uma infeliz, porque eu sou um espírito muito atrasado. Ah, isso a gente já sabe. Todos nós somos. Se a gente não fosse atrasada, a gente não estava aqui. Então, essa conversa não adianta. O que que adianta? É a gente buscar ajuda. Se eu não estou dando conta sozinho, eu busco ajuda. Gente, não estou dando conta, né? Eu tenho que encontrar um outro caminho para me melhorar nesse sentido. E aí a gente vai buscar esse caminho, né? Na 910, Allan Kardec pergunta: pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Então, aí, quando ele fala, a vontade não é o suficiente, minha vontade está fraca, né? Eu não estou conseguindo vencer isso. Aí ele pergunta: a gente pode contar com os espíritos para que tenham uma assistência eficaz, né? Para a gente poder largar disso, né? Ter um triunfo sobre isso? E aí Kardec fala assim: se pedir a Deus, se o pedir a Deus e ao seu anjo da guarda com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Mas para isso a gente também tem que ter perseverança, né? Porque veja bem, eu tenho uma dificuldade que eu não consigo abandonar. Não, a minha vontade não é robusta o suficiente para que eu me modifique, para que eu supere aquela situação. Então eu vou contar com a espiritualidade. Eu vou pedir ajuda a ele, a eles, no caso, para exatamente fortalecer a minha vontade. Porque qual é a ajuda que eles podem me dar? Só essa. Eles não podem retirar de mim o meu vício, afastar de mim. Não podem. Então, o que que eles vão me ajudar? Exatamente me orientando, me dando boas influências, boas inspirações, né? Para que no momento em que eu esteja diante da situação, de alguma forma eu falei, ai, gente, não posso. Não, não vou para outro caminho, vou fazer outra coisa, vou desviar minha atenção. Mas para isso eu tenho que querer, sinceramente, eu tenho que querer. Então, nós temos vários mecanismos para alcançar os nossos objetivos, mas a gente tem que se lançar a eles, porque o esforço tem que ser nosso. O nosso processo evolutivo, Deus nos criou simples e ignorantes, como a gente falou ainda há pouco, e daí para frente, esse processo evolutivo, ele é de acordo com a nossa vontade. Ele é de acordo com a nossa perseverança em querer mudar, em querer fazer diferente. Senão a gente vai continuar dando desculpa e vai continuar fazendo a mesma coisa. E vai colocar a culpa nisso, naquilo, naquele, e aí continua. Porque na realidade, eu falo o que eu quero, mas a minha zona de conforto tá ótima. Eu conheço, eu já domino, eu controlo a situação. Então eu acabo não saindo dela. Eu acabo não tendo um esforço, uma perseverança maior, exatamente para que eu possa fazer essa mudança, essa essa transformação, né? Que vem de dentro. E aí acaba o problema, porque aí eu já resolvi isso, né?
Emmanuel, no livro Justiça Divina, no capítulo intitulado Anjos Desconhecidos, ele diz assim: há guardiães espirituais que te apoiam a existência no plano físico, e há tutores da alma que te protegem a vida mesmo na terra. Então, esses acompanhantes espirituais, eles estão sempre, eles fazem parte, eles velam por nós, porque quando a gente é lançado a um novo projeto reencarnatório, existe uma equipe que é responsável por cada um de nós. E existe um espírito que é designado a nos ajudar nessa caminhada, que eles sabem que não é fácil. Agora, quantas vezes eu recorro ao meu anjo da guarda? Quem lembra de orar e pedir ajuda ao anjo da guarda? A gente esquece muitas vezes desse espírito que fica ali, às vezes assim, ai meu Deus do céu, eu tô aqui, me chama. E a gente esquece dele. Na hora exatamente da dificuldade, na hora em que a gente precisa dar esse salto quântico, sair desse egoísmo, sair desse aprisionamento emocional que a gente vive, para nos tornarmos espíritos melhores. Porque foi aquilo que eu falei anteriormente. Muitas vezes a gente nem percebe o mal que nós estamos causando para as pessoas que convivem conosco e para a gente mesmo. Porque a gente justifica, o que eu faço tem um motivo de ser. E esse motivo não é ruim. Eu acho que eu estou muito bem, que aquilo que eu quero é o melhor, que aquilo que eu quero é o que vai dar certo. Então, como é que eu vou mudar se eu mesma não me proponho a ouvir, a pedir ajuda, a tentar ver se tem outra coisa diferente acontecendo? Tem uma história que contam, que eu acho até muito engraçada, que o casal, né, eles eram recém-casados, né? E aí, já viu, né? Recém-casado, tudo novinho, querem usar tudo, e é uma beleza, né? Aí a esposa falou assim: ah, eu hoje vou fazer uma receita que a mamãe fazia sempre, uma receita de família. Ah, o que que é? Vou fazer um pernil. Aí compraram o pernil, ela temperou o pernil e ela cortou as extremidades de um lado e do outro. Aí o marido estava perto observando e falou assim: ah, por que que você cortou aí? Ah, não sei, a mamãe sempre fez assim. Aí uma oportunidade que ele teve de estar com a sogra, ele perguntou: sogra, ela fez o pernil e tal, e ela cortou de um lado e do outro. Por que que cortou? Por que que a senhora cortava? Ah, minha mãe sempre fez assim. A idosa, a velhinha lá, ainda estava viva e lúcida. E aí, numa oportunidade, o rapaz foi perguntar para ela, explicou. Ela fez o pernil do jeito que vocês faziam, e cortou as extremidades. E ela disse que a senhora fazia assim. Por que que a senhora cortava as extremidades? Ah, meu filho, é que meu forno era muito pequeno, não cabia. Então, a gente repete coisas, né? E a gente nem se questiona por que que tem que cortar as extremidades. Então a gente fica vendo que a filha via a mãe fazer aquilo, a mãe viu a mãe dela fazer aquilo, e elas iam fazendo, mas elas não se preocupavam em questionar. Por quê? Né? Na receita, qual é a importância disso? E assim é a nossa vida. A gente nem se pergunta o porquê. A hora que a gente começar a fazer os nossos questionamentos internos, né? Por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu fiquei tão magoada com aquilo que me foi falado? Por que que eu senti tanta raiva quando as pessoas não fizeram o que eu queria? Né? A gente vai começar a melhorar. E aí, para terminar, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Não se pode servir a Deus e a Mamon, tem uma mensagem de Lacordaire, que aí eu só tirei o pedacinho final, que ele fala assim: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasses contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade.
Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Então, esses textos, essas mensagens, essas lições que a gente encontra nesses livros tão valorosos, elas nos ajudam exatamente a fazer uma autorreflexão e pensar, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Se eu acredito que eu estou aqui reencarnada para vencer determinados obstáculos que eu trago na minha alma, será que eu já sei quais são esses obstáculos que eu tenho que vencer? Ou será que eu estou vivendo? Acordo, como, durmo, trabalho, tenho minha vida de relação, e acordo, durmo, trabalho. Será que é isso? Será que foi para isso? E aí já se passaram 60 anos e eu continuo acordando, dormindo, trabalhando. Será que foi para isso que eu reencarnei? Então, a gente precisa observar essas questões, fazer uma reflexão grande para o nosso benefício. E quando a gente melhora, melhora todos que estão em volta da gente, né? Isso é sistêmico, isso é lei, né? Então, que a gente possa se melhorar, que a gente possa ter muita força, ter muita perseverança no bem, né? Parar e pensar quando alguém nos falar alguma coisa que nos afetar de alguma forma, a gente para e pensa, por que que eu me senti assim? E aos poucos nós vamos conseguindo, porque nós temos amigos espirituais que velam por nós, porque nós reencarnamos para dar certo, e assim a gente vai conseguir. Meus amigos, nós chegamos ao final, né? Concluímos aqui a nossa etapa. Eu agradeço muito, vi muita gente querida aí. Muito obrigado por vocês. Eu fico tão feliz quando eu vejo esse pessoal todo aí, gente muito querida que atende o meu convite, né? É bom para gente, não para me assistir, mas porque está perto de mim. Né? E a gente, nessa época, então, que a gente não está podendo nem ficar perto, aí fica mais gostoso ainda. Agradeço muito a vocês. Vamos fazer a nossa oração para encerrar a nossa etapa, né? Que a gente possa fechar os olhos, que a gente possa trazer à nossa tela mental um lugar muito bonito, uma paisagem, alguma coisa que nos traga a paz, que a gente possa se permitir nesse momento, em alguns minutinhos, sentir essa paz. Respira com calma, relaxa e perceba o quanto somos felizes porque nós estamos dentro de casa. Seja essa casa como for. Porque nós estamos aqui falando do Cristo, falando dessa doutrina, quando tem tanta gente que nem conhece ainda o Cristo. Somos felizes, porque já podemos discutir as ideias, temos raciocínio para isso. E por tudo isso e por muito mais, agradecemos a Deus a grande oportunidade dessa vida, desse momento. Que o Senhor nos auxilie nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, que o nosso anjo da guarda se compadeça das nossas limitações, da nossa ignorância, do nosso desconhecimento da lei de Deus, e nos auxilie a termos força de vontade robusta para vencer a nós mesmos, que André Luiz nos fala isso. Vencedores são aqueles que vencem a si próprios. E desta forma, Senhor, com muita vontade de dar certo, com a esperança de dias melhores, nós te rogamos bênçãos a todos os lares, fluidificai as águas, e assim, Senhor, amanhã possa ser um dia de renovação, de grandes oportunidades, e que possamos, cada dia, um pouquinho que seja, nos tornarmos espíritos melhores. Que a tua paz, Senhor, esteja junto daqueles que sofrem, daqueles que se encontram desempregados, desesperados, adoecidos, aqueles que perderam a razão, aqueles que se desequilibraram em toda a ordem. Que o Senhor esteja com esses irmãos
E desta forma, Senhor, juntos, nesse planeta tão lindo, possamos dar continuidade a um projeto que um dia foi feito e que esse país abençoado possa ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E que nós um dia tenhamos a alegria de dizer: eu estava lá, eu tive a oportunidade de participar daquilo tudo e eu consegui. Muito obrigada, Senhor. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Que vocês sejam muito felizes e que vocês sintam essa paz hoje e sempre. Muito obrigada, viu? Tchau, gente.